Desatando o leão de Judá em mim. A Bíblia diz toda hora pra gente que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é verdade? Sim ou não? E a Bíblia diz que Jesus tem vários nomes. Não é, queridos? Jesus é chamado de Rosa de Saron, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, Emanuel, não é assim? E um dos nomes conhecidos de Jesus é o quê? É o grande leão da tribo de Judá. É aquele que ruge em nosso favor. Quando vem os monstrinhos, os capetinha, querer fazer a festa na nossa vida, o leão faz. Quantos assistiram aquele filme chamado Crônicas de Nárnia? Eu não sei se você sabe, aquele filme tem uma inspiração cristã, apesar de ter cheio de símbolos, né? Aquele leão foi inspirado em Jesus. Você viu que ele morre, e depois ele ressuscita, e depois ele salva a pessoa que merecia morrer. Esse leão de Judá está correndo em nosso favor, está lutando em nosso favor. Uma das coisas muito difíceis de serem discernidas é que esse leão joga no nosso time, e quem joga no time de Jesus é um vencedor invicto. Diga para o seu irmão, você entra numa batalha com Jesus Cristo, você já entra vencendo. Amém, queridos? É o leão. Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: santificai-vos, pois hoje, amanhã, farei maravilha no meio de vós. Diz assim, eu vou fazer uma maravilha na sua vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus tem sede de fazer maravilhas na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus tem desejo de mudar, transicionar a sua história. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que Deus quer mudar a sua vida financeira, quer mudar a sua vida emocional, quer mudar a sua vida conjugal, quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. O problema é que existe uma grande víbora, diga comigo víbora, diga comigo parasita, que rouba a nossa fé, irmãos. Existe um parasita que rouba a nossa dimensão de revelação. A Bíblia fala que os fariseus ouviam, mas não entendiam. A Bíblia diz que os fariseus, eles não compreendiam a revelação por completo de Deus. Eles tinham vislumbres, assim, legal, palavra bonitinha, emocionante. Mas não descia para o Espírito. E eles não entendiam a dimensão daquilo que Deus tinha para eles. E por isso, um vírus, um parasita, vem, se estabelecia na vida deles, assim como estabelece na vida de muitos cristãos, e roubam o projeto de Deus. Esse vírus se chama mediocridade. Queridos, quero dizer para vocês que é muito ruim viver a vida sem Deus. É ruim demais viver a vida com Deus na mediocridade. É inacreditável como as pessoas estão se acostumando a viver com mais ou menos de Deus. Estão se acostumando a viver com a meia boca de Deus. Com mais ou menos. Com um pedaço daquilo que Deus tem. Com um chamado pequeno, com intimidade pequena, com revelação da Bíblia pequeno, com dimensões ministeriais pequenas. Tem gente que, por exemplo, não ora para ter dom novo no Espírito. Um dom do Espírito Santo. Qual o dom do Espírito Santo que você está orando? Nem sabia que tinha isso. Mas a Bíblia diz que aqueles que buscam me acham. Aqueles que me buscardes de todo o vosso coração me acharão. Porque eles têm sede demais. A Bíblia diz, e nós cantamos às vezes aquela musiquinha aqui, né? Que nós queremos águas mais profundas. Existem águas que dão no joelho. Não é assim? E dizem águas que dão nos lombos. Mas eu quero águas mais profundas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, uma palavra que tem em Oséias que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. Prossigamos em nos aprofundar nele. Prossigamos em ter novas revelações, novos discernimentos, novas experiências. Eu quero dizer para você que Deus trouxe você para cá, porque Jesus não é o gatinho do Shrek lá de botas,
para mudar a sua vida. Ele é o grande leão da tribo de Judá e quer rugir ao seu favor. E todo principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso tem que tremer diante dele, porque ele é o grande eu sou. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus e diz: obrigado, Jesus. A mediocridade, a definição de mediocridade é qualidade de medíocre. Mediana, pessoa que tem pouco mérito. A vida não é vida quando a nossa base é mediocridade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você encontrar uma pessoa cristã que se acostumou a viver uma vida medíocre, ele vai ter um desespero louco para voltar para o mundo. Ele não vai querer ficar a vida céu, porque é chato. Por isso que Josué diz assim, olha para a extensão que Josué nos ensina. Até quantos vão ficar aí, entre um Deus e entre outro Deus? Se vocês querem viver Baal, então viva Baal. Se vocês querem viver Deus, vivam Deus. Preste atenção no que isso significaria se hoje eu estivesse falando o que Josué fez. Eu chegaria para você e dizer assim, se você quer cheirar cocaína, então cheire. Se você quer viver a sua vida no mundo, então viva. Mas ou fica com Deus, ou se entregue para a vida e com as concupiscências. Mas ele diz assim, ele é muito firme. Ele diz assim, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque, queridos, nós nos acostumamos a viver o subproduto de Deus. Nós nos acostumamos a nos entregar à mediocridade, à maldita mediocridade. Então não é muito difícil você andar por aí dentro da igreja e você vê que existem pessoas que nunca receberam o Espírito Santo. Não é muito difícil você andar por aí e você encontrar pessoas na igreja que nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Não é muito difícil você andar por aí e você ver pessoas que há muito tempo não ouvem a voz de Deus. Não é muito difícil você encontrar pessoas por aí que não têm intimidade com Deus, nenhuma, absolutamente nenhuma. A palavra é um ser estranho, tem medo de abrir a Bíblia quando tem Bíblia. E quando tem uma vida de oração, a oração é relâmpago, na velocidade do e-mail, Manda um e-mail para Deus, Deus, eu quero isso, e ponto final em nome de Jesus. E não tem uma intimidade com Ele, por quê? Porque nos acostumamos com a mediocridade. Nós acostumamos com a mediocridade financeira, nós acostumamos com a mediocridade familiar, nós acostumamos com a mediocridade ministerial, a mediocridade de intimidade com Deus, e isso, sabe o que faz com que a vida cristã se torne um porre? Igreja começa a se tornar chata. Viver aí para a célula se torna um fardo. Cuidar de vida se torna uma chatice. Por quê, queridos? É óbvio que vai ficar. Porque nós estamos vivendo não aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós estamos vivendo aquilo que a religião impregna na gente para a gente viver. Está dando para compreender, sim ou não, irmão? Vocês estão aí? Diga aí, nós estamos aqui, apóstolo. Obrigado. Obrigado pelo feedback. Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Vocês já perceberam isso na Bíblia? Eu quero desafiar você a fazer a seguinte coisa. Você sair da sua casa, sair da sua casinha de comodidade, e você começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ver o que acontece quando alguém se encontra com Deus de verdade. Não dá para ser medíocre quando nós temos encontro com Deus. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver, nós estudamos aqui no último culto, sobre Gideão. Ele diz, porque eu sou mais pobre dos homens. Porque a minha família é uma família mais pobre dos homens. Jesus diz, o que Deus fala para ele? Ele fala assim, filhos, você pode. Eu consigo ver Jesus como, sabe aqueles ministros de motivacional? Que isso? Você pode. Entenda o seu valor. E aí a Bíblia diz que Gideão fez o que fez. Quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos, por exemplo, Davi. Quem era Davi, irmãos? A Bíblia diz que nem o pai dele acreditava que ser ele. Quando chegou, ele apresentou esse irmão. Daqui é o mais forte. Não, esse daqui é o mais inteligente. Esse daqui é o mais bonito. Esse daqui, a hora que ele acabou os filhos, tinha só Davi. Ele falou assim, perdi. Perdeu o playboy. Ele achou que ele não ia ter a honra de ter um filho. O profeta estava enganado. Meu filho não será rei? De repente ele vai lá e fala assim, é isso aí.
Porque a Bíblia diz, Deus não vê a aparência, mas viu o coração. Mas quem era Davi? Deus escolheu Davi antes de derrubar Golias. Quando Deus aponta o dedo dele na sua direção, ele transiciona a sua vida para uma vida de extraordinário. Amém, queridos? Quantos recebem? Pode aplaudir Jesus. E Moisés? Quem era Moisés? Eu digo para vocês quem era Moisés. Era um assassino fugitivo. Ele matou um homem, fugiu. Morava no deserto. Você conhece algum lugar mais medíocre para se morar do que no deserto? E quando Deus revela algo sobrenatural, extraordinário para ele, que era aquela sarça ardente que não se queimava, porque o milagre não era pegar fogo, o milagre era pegar fogo e não consumir. Ele olha para aquilo e Deus começa a falar com ele, Deus fala assim, eu quero transformar a sua vida, chega de mediocridade, chega de deserto, chega de se acostumar com o ruim, deixa de se acostumar com mais ou menos, tá ruim, mas tá bom, sabe esse negócio assim? Deus fala com ele, eu vou te enviar. Mas quem era Moisés? Moisés era um assassino? É ou não é? Quem mata é o quê? Ele era um assassino, cheio de problemas de alma, gago, 40 anos no deserto, treinando de ovelhinha. Quem era Moisés? Ninguém. Mas quando Deus aponta o dedo na direção de uma pessoa, Ele transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E ele aceitou o desafio, relutou, mas ele aceitou. Quem é Moisés hoje? Não existe um dia sobre a terra que as pessoas não citam o nome dele. Não existe um dia sobre a terra que as pessoas do Brasil não citam o nome dele. Não existe um dia sobre a terra que o estado de São Paulo não diz o nome dele. E vou arriscar que era Araçatuba também. Porque todo mundo lembra do grande Moisés. O que falar, por exemplo, da caverna de Adulão? O que é isso, apóstolo? É a caverna onde Davi forjou o seu exército. Um exército super poderoso. Sabe quem eram eles? Alcoólatras, endividados. Eu quero dizer para vocês de novo, quando Deus aponta o dedo na direção de uma pessoa, Ele transforma essa pessoa em pessoa comum, em pessoa extraordinária. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Deus apontou o dedo para você? Vocês estão em dúvida? Vocês precisam de ajuda dos universitários? Deus apontou o dedo para você, sim ou não? Sim. Então por que muitos ainda vivem na mediocridade? Sabe por quê, queridos? Uma coisa que eu sempre digo aqui, talvez você já saiba. Deus disse em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder sobre vós, sereis minhas testemunhas, na Judéia, Galileia, Samaria, os confins da terra. Não é isso que a Bíblia diz? Onde o povo de Israel pregou, de Jerusalém pregou, só em Jerusalém. Porque Deus disse, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Sabe o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém. Sabe o que Deus disse? Tem certeza? Eu projetei o grande. Você quer viver com o medíocre? Eu quero. Tudo bem, então tá bom. Então, no ano 70, o imperador Tito veio e marcha em Jerusalém, destrói tudo. E as pessoas dizem assim, pastor, sabe o que eu não entendo no Novo Testamento? O quê? É Deus chegando para os discípulos e falando assim, ó, vende tudo e Deus dê na igreja, dê para os apóstolos. Assim, mas isso era um mandamento naquele momento específico. Assim, mas que coisa estranha, dá tudo. Por que Deus pediu isso? Porque depois de alguns anos ia vir o imperador romano e destruir tudo o que tivesse e levar embora. Ou seja, quem deu recebeu o galardão, quem não deu foi roubado. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Não tem que questionar.
E Deus falou assim, ó, faça. Quem fez, prosperou. Quem fez, teve galardão. Quem fez, recebeu a honra de ter feito. Quem não fez, foi roubado, porque chegou. Eu não sei se você sabe disso, mas o Coliseu de Roma foi levantado, ele foi construído com a riqueza do Templo de Jerusalém. Nós vemos, quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus, Ele pega pessoas e diz assim, acorde, eu tenho um projeto para você. Ei, você não tem dimensão do que eu tenho para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, filhos, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. É Deus em todo o tempo dizendo para a gente que vale a pena. Em todo o tempo, Deus ministrando no nosso coração e nos ensinando, dando orientação e dizendo para a gente, vale a pena. Daniel, queridos, quem era Daniel? Daniel era o que fez os leões jejuarem. Não. Quem era Daniel quando Deus apontou o dedo para ele? Um de cada vez, para não confundir. Quem era Daniel? Um escravo. Que ele era um escravo. E o que era José? Pior, um escravo que foi vendido pelos próprios irmãos, foi rejeitado pela sua própria casa, foi vendido, foi jogado numa cisterna, foi enganar o pai, foi vendido como escravo, depois ele quis ser santo, se estrepou, humanamente dizendo, foi parado de novo no cárcere dentro do Egito, e Deus era com ele, porque quando Deus aponta o dedo para uma pessoa, Ele transforma pessoas naturais em pessoas extraordinárias. Amém, queridos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem era Jesus? Ele nasceu numa manjedoura, no meio do feno. Sua família não o respeitou. Nazaré não deu valor para ele. Os religiosos da sua época o chutaram. Os religiosos o perseguiram. A polícia do seu tempo, as leis, Roma, o crucificou. Mas Deus deu a oportunidade para aquele homem que não tinha aparentemente expressão se tornar o grande salvador da humanidade. Eu quero dizer para você que você pode não ter atributo nenhum. Você pode não falar bem em público. Você pode dizer assim, eu sou pobre. Você pode dizer, eu não sou letrado. Os 12 também não eram, com exceção de Lucas e Judas. Eles não eram letrados. Eles não eram... Mas eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Se Deus apontar o dedo para você, Ele transforma você de uma pessoa natural, de uma pessoa medíocre, para uma pessoa extraordinária. Quem recebe, aplauda o Senhor Jesus. A mediocridade é um paralisante de felicidade. Quando você encontra uma situação medíocre, ela parasita a nossa alegria. É ou não é, irmãos? Alguém que tem um chamado, alguém que tem uma relação medíocre, tem uma coisa sugando. Quando a pessoa tem um projeto e o projeto é medíocre, tem alguém sugando. Uma coisa que eu aprendi com John Maxwell, e aprendi com o Peter Drucker, que é um dos papas da administração, é que o tamanho do seu projeto determina quem vai estar com você. Se seu projeto for medíocre, você atrairá muitos medíocres. Se você tiver um projeto extraordinário, pessoas extraordinárias se achegarão a você, porque o seu projeto determina quem anda contigo.
Você tem uma pessoa, se você tiver uma coisa pequena, medíocre, uma vida que não inspira, você vai encontrar pessoas igual a você ou piores. Mas se tiver a revelação e entender que Deus apontou o dedo dele para você e disse assim: eu vou mudar a sua vida, eu vou transicionar a sua mente, eu vou restaurar os seus sonhos, eu vou restaurar a sua família, eu vou restaurar suas finanças, eu vou te prosperar, eu vou te dar dons e vou através da sua vida operar milagres que vocês nunca viveram. Aí nós dizemos assim: agora a coisa mudou. Um dia Josué ousou desenvolver e viver aquilo que Jesus estava dizendo para ele, e ele diz assim: sol para, o sol parou. Um dia, querido, Jesus ousou dizer para Lázaro: sai, e ele saiu. Eu estava entrando aqui, quando estava acabando o ofertório, eu vi a Nath falando sobre ousadia. Eu quero dizer para vocês que esse é o comando de Deus. A Bíblia diz, chega, né? A Bíblia diz, os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus. O tímido não é aquele que fala assim: eu tenho vergonha de falar em público. Eu estou falando aquele que tem medo de ousar em Deus. Aquele que tem medo de se entregar para Deus. E com certeza o discípulo de Jesus, na época dele, dizia assim: ah, mas eu vou entregar para a minha vida, para o reino, eu vou fazer isso. Jesus falou assim: presta atenção, olhe para mim. Todo aquele que deixar sua casa, sua família e suas coisas, por amor de mim, receberá em vida 100 vezes mais do que aquilo que deixou. Jesus estava querendo transicionar a mente das pessoas para que elas pudessem compreender e entender que vale a pena entender, vale a pena se entregar, vale a pena aceitar a dedada de Deus no seu peito, no seu coração, te instituindo numa pessoa extraordinária. Amém, queridos? Deus, ele não se intitula o gatinho de Judá, ele se intitula como o leão de Judá. Lá em Apocalipse 5:5 diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você diga assim: eu estou estafado, eu estou cansado, não tenho encontrado mais prazer. Eu quero dizer para você que é porque talvez existe muita mediocridade na vida de quem deveria viver plenitude e extraordinários. Está dando para compreender, sim ou não? Aí você vai falar assim: beleza, eu entendi, compreendi, apóstolo, não quero mais a mediocridade, eu quero viver o extraordinário, eu quero mudar minha mente, eu quero ver como que eu vou mudar isso. Então, eu quero dar para você 3 passos fundamentais para que a gente rompa com a mediocridade em nossas vidas. A primeira delas é: para romper com a mediocridade é necessário fazer uma oferta que custe. Antes que você coloque a mão no seu bolso daqui, não sai daqui, ninguém me tira, com medo de eu pedir uma oferta aqui, eu tirar a sua carteira. Eu quero dizer para você que a oferta que eu estou dizendo também pode ser financeira, mas eu estou falando de coisas muito mais significativas do que isso. Essa é uma palavra que Deus tem se encontrado comigo. Quando Jesus encontrou os 12, Jesus disse para eles assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significava deixar sua casa. Era uma oferta. Quando Jesus encontra Abraão, que na época era Abrão, ele diz assim: eu vou fazer de você um cara extraordinário. Olha meu dedo, está na sua direção. Mas sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. É fácil isso, irmãos? É fácil porque é com ele, né? Imagine Deus falar com você hoje e dizer assim para você: Karen, deixa tudo que você tem aqui em Araçatuba, tudo, que eu vou te mostrar o lugar onde você vai levar. Não pode ligar para papai, para mamãe, não pode mandar mais e-mail, Facebook, Skype. Você vai cortar vínculos da onde você foi.
E eu vou te. Mas aí a primeira coisa que acho que eu e a Karen, qualquer pessoa faria para Jesus, a pergunta é: para onde eu vou? Deus disse: eu vou te mostrar. Espera aí só um pouquinho. Eu saio daqui, da previsibilidade da minha vida, para um lugar que o Senhor nem me mostrou qual é. Eu não tenho nem um cartão postal, eu não tenho nem um guia turístico do lugar, eu nem sei aonde eu vou. Deus disse: eu vou te mostrar. Só vai. Quando nós olhamos para Moisés, queridos, alguém aqui já encontrou, já trabalhou com pessoas que já têm amigos, parentes, que tinham uma vida de dependência química, ou já viveram na vida do crime, e conseguem viver uma vida escondida disso daí. De repente Deus chama e desafia essa pessoa para poder pregar, para poder abrir uma clínica de recuperação. As pessoas, elas parecem... Você já viu o gato que você vai tentar empurrar para tomar banho? Ele agarra em qualquer coisa que tiver na frente, aquelas unhas: eu não quero, meu Deus, eu estou bem aqui. Eu não quero. Tem pessoas que parecem o gatinho: Deus quer dar um banho porque está fedido. E ela fica grudada, e Moisés não queria mais nada. Egito trazia para a memória de Moisés fantasmas terríveis de alma. Moisés lembrava do Egito, lembrava as duas mães, a mãe hebreia e a mãe egípcia. Ele lembrava da discrepância de duas casas, porque ele tinha duas casas. Ele tinha uma casa pobre entre os hebreus e um palácio rico de Faraó. Ele olhava para a vida dele, e quando ele lembrava do Egito, ele lembrava que o povo dele, como ele, hebreu, era escravizado e tomava bordoadas demais lá no Egito. Quando ele lembrava do Egito, ele lembrava que lá naquele lugar, ele ficou muito iracundo e matou uma pessoa. Queridos, você já viu uma pessoa que... alguma vez você já conversou com uma pessoa que cometeu um delito muito feio, como um assassinato? E essa pessoa se converteu, mudou a vida dela, foi transformada. O único lugar da terra que ela não gostaria de estar, no lugar onde ela cometeu o crime. Volte para lá não, por favor, naquele lugar não. Uma vez eu vi teve uma experiência, né, psicológica, com uma família que tinha sofrido um grave acidente num local específico. E eles reproduziram, depois de muito tempo, que eles já estavam curados, né, fisicamente dizendo, eles pegaram aquela família, colocaram ela num carro igualzinho o carro do acidente, no mesmo lugar onde aconteceu o acidente, e mapearam emocionalmente o coração, as emoções da família. E eles ficaram impressionados, porque voltar no lugar do trauma, só volta quem é obediente a Jesus para uma cura profunda. E Jesus disse para ele: volta para o Egito. Ele não disse assim: vai para a Pérsia. Ele disse assim: ó, vai. Ele falou assim: mas eu tô bem no deserto, porque a mediocridade faz com que a gente se acostume com ela. Ó, a vida está ruim, mas está boa. Não tem água encanada, comida aqui é escassa, faz 45 graus na sombra durante o dia, à noite faz -5. Aqui fora, quando tem as tempestades de areia, eu como comida com areia. É muito ruim, porque quando tem seca, dificilmente eu acho água, e quando a água vem, água suja, mas não tem problema, eu ainda prefiro ficar aqui do que voltar para o lugar do meu trauma. E Deus disse para Moisés: você tem que voltar, filho. A oferta de Moisés foi a oferta do comodismo. Ele disse: eu tenho que abrir mão de tudo. E Deus falou com ele, e ele abriu e deu essa oferta. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas pessoas que quando entendem o chamado delas, elas dão uma oferta, queridos. Uma oferta, não uma oferta rabugenta, murmuradora,
mas uma oferta que custe. Vocês lembram de Abraão? Talvez ele tenha acreditado que a grande oferta da vida dele fosse sair da casa dele. Mas o grande sonho de Abraão era ter um filho. E ele pelejou para que Deus lhe desse seu primogênito, até fez uma gambiarra pegando a serva Agar, e que gerou Ismael, e Ismael gerou o povo árabe, e o povo árabe é inimigo dos judeus até hoje, por causa de uma gambiarra de Abraão, que não soube esperar o tempo. Por isso espere o tempo, senão você vai fazer uma gambiarra, vai ser inimigo da sua bênção. Mas a Bíblia diz, queridos, preste atenção no que eu vou dizer, quando o filho nasceu, Gunhé, que delícia, que bonitão, a cara do pai. Esse é o filho que eu tanto esperava. Deus disse, agora eu vou te colocar num nível extraordinário. Vai? Vou. A promessa que eu disse para você, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como as areia do mar, vai se concretizar. Vai. Porém, eu quero uma oferta. Qual oferta? Seu filho. E quando eu imagino Jesus olhando para aquele momento, porque Abraão teve a coragem de fazer o que Deus fez por nós. Porque Abraão levou o seu filho Isaque para ser sacrificado, já projetando profeticamente aquilo que Deus ia fazer por nós. Só que Jesus morreu na cruz. Isaque foi livre pela misericórdia do Altíssimo, mas a oferta foi entregue. O que o Senhor quer, Senhor? A Bíblia diz que ele, ao lado de Isaque olhando para ele, papai, oi filhinho, nós já temos tudo, mas cadê o sacrifício, pai? Você sente a dor que eu sinto, pai e mãe? Pegar na mão do seu filho e conduzi-lo para um sacrifício. Mas só quem está disposto a dar uma oferta que custe, rompe com a mediocridade. A Bíblia diz que, certa vez, Davi estava lá, ele disse, eu quero usar essa terra aqui. E o dono da terra disse assim, meu rei, essa terra é minha, é sua. Se isso é importante para ti, toma, ela vai como oferta. Davi disse assim, não, Nina, não. Como eu posso pegar uma terra para Deus, comprar uma coisa para Deus, sem que isso me custe? Não tenta roubar minha bênção. E a Bíblia diz que Davi foi e pagou pela oferta, pela terra, mesmo ele tendo ganhado a terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o que Deus pede de oferta para você? Para que o extraordinário da sua vida seja manifesto. Se Moisés dissesse, minha vidinha, essa oferta eu não te dou, Senhor, Deus poderia ter levantado o outro. E nós nem saberíamos o nome de Moisés. Se Abraão tivesse aceitado o desafio, não tivesse aceitado o desafio de entregar seu filho, quem seria Abraão? Talvez hoje, até hoje, seria reconhecido como Abrão, e não como pai de multidões, Abraão. E se Davi, queridos, tivesse sido ridículo, avarento, nós não somos teólogos do IC, não fazemos teologia em cima do IC. O que nós vemos, e o que é fato, e o que é real, é que toda vez que eu quero romper com um velho momento da minha vida, para estabelecer um novo momento na minha vida, extraordinário, especial, Deus diz, eu quero algo que custe.
talvez seja a vida, talvez seja o emprego ilícito, talvez seja as gambiarras financeiras, talvez seja o mundo, talvez seja sei lá o quê. Mas Deus disse, eu quero uma oferta. Elias disse, é necessário que Israel volte para Deus e rompa com Baal. Deus disse, monta um altar e sacrifica. Traz uma oferta, porque se você trouxer uma oferta, um tempo novo se estabelecerá. E foi o que aconteceu. Quem não entende, queridos, tem gente que não consegue jejuar, não consegue dar uma oferta de alimentos. Passo mal, meu Deus, passa mal. Tem até livros explicando que faz muito bem jejuar de vez em quando. Não consigo. Está fazendo jejum do quê? Estou fazendo de ovos, de peixes canadenses. Estou fazendo um jejum muito difícil, apóstolo, de conseguir. Como que é? Eu tirei agora absolutamente tudo. Tudo o quê? Coca-Cola. Como diz meu amigo cowboy, very, very easy. Fácil, muito fácil. A pessoa não consegue ofertar o tempo. Não consegue ofertar um tempo de leitura bíblica. Tem gente que não consegue ofertar uma vida ilícita no altar de Deus para que Deus consuma e mude um novo momento. Está dando para compreender? A nossa oferta determina se entraremos no novo de Deus ou se viveremos no antigo de Deus. O vinho novo de Deus escorre em nossa direção, mas ele precisa encontrar abrigo no odre novo, porque quem tem um odre velho para sustentar o vinho novo, rompe-se e perde tudo. É necessário uma oferta que custe. Talvez eu esteja falando agora para você e Deus esteja falando com você. É necessário e está te mostrando qual é a oferta. Qual é a coisa? Quando eu comecei a igreja, eu fazia história. É o Shaddai. Eu fazia história. Mas eu queria fazer história. Então não dava para fazer história mais. Fazia o curso de graduação em História na Toledo, mas eu queria fazer história com essa igreja. Não dava para conciliar as duas coisas. Alguém tinha que ir para o altar. Foi o curso de História. Doeu, irmãos. Doeu, que eu vou falar para vocês. Tem hora que eu olho os livros de história assim, ó, e falo, ai Jesus, que saudade. Enquanto os meus professores, estou feliz porque alguns deles tiveram experiências poderosas com Deus, um até se converteu, um dos doutores. Ele mandou um recadinho para mim esses dias atrás, dizendo assim que eu fui muito importante na conversão dele, amém, já cumpri o propósito, mas, ai, como eu tinha vontade de seguir carreira acadêmica em História. Eu amo História, mas foi minha oferta. Tudo que você fizer, toda escolha que você fizer, vai exigir uma renúncia. É mentira ou é verdade? Não existe escolha que não seja acompanhada de uma renúncia. Não existe nenhuma escolha que você faça que não seja acompanhada de uma renúncia. E às vezes uma oferta, por mais dolorida que seja, é o único caminho de vivermos o extraordinário de Deus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Segunda coisa que nós precisamos ter para poder romper com a mediocridade. Nós precisamos romper com o passado. Pode parecer simples, com os sucessos e com os fracassos do passado. Nós temos que dar oportunidade para o futuro.
nós nunca daremos oportunidade para o futuro se ficarmos vivendo no passado. Não dá. Os traumas, porque eu vivi, porque disseram e falaram, e eu vivi, porque eu orei, porque eu preguei, porque eu ministrei, porque eu cantei, porque eu fiz tantas coisas, e eu passei, mas... Viver de glórias do passado é se conformar com a mediocridade no hoje. Quem vive ressuscitando glórias do passado é alguém que se conformou em viver mediocridade no hoje. Porque toda pessoa que quer viver glórias e conquistas diárias e para o futuro, não canaliza sua energia para se lembrar das grandes glórias do passado, ele canaliza sua energia para conquistar glórias hoje e projetar grandes glórias amanhã. Quem vive celebrando o passado, não é porque não tem nada para celebrar no presente. Quem fica ressuscitando feitos do passado, é porque não tem feitos no hoje. E quem vive celebrando coisas do passado não terá feitos no futuro, porque os seus olhos estão presos, cativos, amarrados naquilo que já foi. E quem já foi se tornou obsoleto, se tornou refém daquilo que já passou. Está dando para compreender sim ou não, queridos? Se eu não romper com o passado, eu não entro no novo de Deus. Eu tenho que ser um míssil teleguiado para o futuro. Eu tenho que ser um míssil dedicando a minha alma, o meu espírito, a minha mente, meu intelecto, meu corpo, em direção ao projeto de Deus, pois eu sei aonde Deus quer me colocar. Veja bem, os discípulos poderiam ficar falando, eu pesquei tanto peixe, eu era bom de pescar tucunaré no Mar da Galileia, eu era bom porque eu pescava muito peixe. Queridos, quando os discípulos, lá em João, se eu não me engano, capítulo 21, quando Jesus, ele vem, morreu, ressuscitou, falou com os discípulos, e a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus. Os 12 olharam para o outro e disseram assim: e aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o quê? Voltar no passado. Fazer o que a gente fazia antes. Tem um monte de crente que quer fazer o que fazia antes. E a Bíblia diz que eles pegaram um barco e foram para o barco. Foram lá. E a Bíblia diz que Jesus parou na beira do mar, olhou para eles. E falou assim para eles assim, joga do outro lado a rede. Acho que eles falaram, eu já ouvi essa história. Jogaram e a Bíblia diz que eles não conseguiam colocar os peixes para dentro do barco. Jesus estava ensinando. Eu sou o pescador dos pescadores. Se vocês tentarem pescar baseado no passado, vocês não vão ter peixe nenhum na sua rede. Mas se vocês ouvirem minha voz, sempre terá peixe na sua rede. Porém, vocês estão dizendo que foram pescar porque estão com fome. Eu quero dizer para vocês que vocês podem colocar o barquinho aqui, estacionar o barquinho aqui, descer. Eu já fiz um peixe para vocês, suculento. O serafim X e o arcanjo Y colocou o molhinho especial do céu. Vocês nunca vão comer um peixe tão bom, sabe por quê? Porque quem faz o que eu mando, come comida que eu dou. Quem faz o que quer, come comida que faz para si próprio. Nós temos que abandonar o passado, seja ele de glória, seja ele de fracasso, seja ele de vergonha, seja ele de dupla, tripla honra. É hora da gente investir no nosso presente, sonhar com o nosso futuro, encher o nosso coração de fé, e entender que os seus olhinhos não viram,
que os seus ouvidos não ouviram e que o seu coração não pensou, não imaginou aquilo que Deus tem preparado para você. Se você crer, recebe a palavra do Senhor Jesus e diga: eu recebo. Três, para se romper com a mediocridade, nós precisamos romper com o efeito do gatinho de Judá. O que é isso daí, pastor? Porque eu vejo algumas pessoas que elas seguem Jesus e elas parecem, é impressão minha, que o leão de Judá virou um siamês. Aí fala assim: como é que está a sua vida? Miau. O diabo vai se levantar contra você? Miau. Você crê nele? Eu creio. Miau. Ele já fez em nós. Nós cantamos a música do Fernandinho que diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo, mas Cristo vive em mim. Não é isso que nós cantamos? Quem é Jesus? É o grande leão da tribo de Judá, e tem um monte de crente com cara de maracujá amassado. Todo dia triste. Tem gente que vem na minha direção, eu já ouço o violino em tom menor. Não é uma vez, é toda vez. Tem gente, queridos, que de verdade eu fico com pena, tanta pena que ela tem de si própria. Porque não consegue transicionar sua mente e ver que o gigante está aqui dentro. A Bíblia diz assim, ó: de vós sairão rios de águas vivas. Do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Não é conta-gota de milagre. É rio. E Deus está chamando a gente para isso, irmãos. Para que a gente entenda que Ele quer fazer coisas maravilhosas. E quem dimensiona as nossas conquistas é a mediocridade da mente. Tem gente aqui dando risada. Acho que eles imaginaram um Hadouken aqui do céu. Aqui, ó. As pessoas ficam com autocomiseração. Eu quero dizer em nome de Jesus para você: não tenha pena de você mesmo. Eu sei que pode parecer bobo o que eu vou dizer. Todo mundo sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha pena de você mesmo. Começa a conversar com uma pessoa, a pessoa fica: porque eu não tenho pai, porque eu não tenho aquilo, outra pessoa tem aquilo, o outro tem não sei o que lá. Eu falo assim: meu filho, e você tem coisas que ele não tem. A única pessoa que nós devemos nos comparar com Jesus Cristo. Se a tua história é uma história mais dramática do que a dele, então você tem direito de ficar triste. Senão, não. E a Bíblia diz, queridos, que o rosto de Jesus, a face de Jesus brilhava. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 8, verso 1, que a sabedoria de Deus faz o nosso rosto brilhar. A Bíblia diz que nós deveríamos ter o bom perfume de Cristo. Tem um monte de gente que só tem o CC da alta misericórdia, da autocomiseração. Se tem uma coisa chata, insuportável, é alguém que só fica reclamando e dizendo que tá a vida, ó Deus. Aí tem pessoas bem intencionadas que tentam colocar essa pessoa para cima e tentam falar assim: não, você é linda, você vai conseguir. Não, Jesus tem um plano. Não tem, não.
tudo dá errado na minha vida. Aí sabe o que acontece? A pessoa enche, porque o cara não ouve. Aí sabe o que a pessoa faz? Eu disse, ninguém tem paciência comigo. Não tem mesmo, irmão. Você dá zinho e sorrisal, o diabo não fica perto de uma pessoa dessa. A real, porque não tem linguagem de fé, não tem coração de fé. A única coisa que consegue ver é desgraça. Vai acontecer, não, vai dar errado. Mas você não vai arranjar emprego, não vai dar certo. Mas Deus tem um propósito, você tem nada. Mas sua família é linda, nada. Você conhece meu marido? Deixa Deus falar com você nessa noite. Deixa Deus dizer para você, por favor, levante sua cabeça, porque por mais duro o que eu vou dizer agora é a pura verdade. Se você viver com pena de você, ninguém terá pena de você. Chega um tempo, um momento, que as pessoas enchem as paciências de pessoas que ficam se autocomiserando. O amor, tem gente que vai para uma célula, aí fica, aí vai lá, a pessoa vai lá, dá uma bronquinha e fala assim, deixa eu te explicar, tem que mudar a sua vida, ela vai lá e muda para outra célula. Aí chega na outra célula, eu estou sofrida, eu passei por lutas, e tenho dificuldades. Aí a pessoa vai lá e todo mundo fica alisando, ela fica... Aí o líder vai lá e diz assim, deixa eu te dizer, mas você tem que começar a reagir. Você não me ama, eu vou procurar outra célula. Procura outra célula. Graças a Deus que tem mais de 100 e poucas células aqui na igreja, porque há esperança para ela. Você viu aquelas barras de download assim, ó? Então, era que eu vi, olha, umas pessoas, elas estão passando por tanta célula que ela está passando, completando o ciclo de todas as... Aí depois que ela ficar sozinha, ela diz assim, eu realmente percebi que a igreja de Jesus não ama. É duro, irmão. 4 e último. Eu não tenho problema de autocomiseração. Para se romper com a mediocridade, precisamos acreditar que Deus nos fez leões. Diga para o seu irmão, olha para ele, dá uma olhada bem no olho dele e fala assim: vocês estão ficando bom, vocês estão ficando bom, vocês estão ficando bom. E às vezes eu acho que as pessoas, os membros da igreja de Jesus, subestimam-se. Acreditam que eles têm pouca força, se veem como pequenos, se veem como miseráveis, como incapazes. Eu quero dizer para você que o leão já está aí dentro. E hoje você tem o dever, em nome de Jesus, de desatar ele. Não que Jesus está atado no seu coração, mas que você está atando na sua vida o milagre e aquilo que Deus quer fazer na sua história. Vamos ficar em pé, queridos.